vindo aqui replicar. E uma das matérias vai ser aconselhamento bíblico. E essa live de hoje, o interesse, o tema de hoje, nós vamos estar aqui falando sobre aconselhamento bíblico. Nós já fizemos recentemente lá na igreja um curso de um dia, né? Algo rápido, tivemos um panorama sobre o assunto, mas nós queremos aprofundar mais um pouco e nós vamos usar essa escola para isso. Mas essa live de hoje vai ser um bate-papo sobre o assunto, né? Aconselhamento bíblico, fazendo assim uma pré-aula, uma prévia, né, daquilo que é o aconselhamento bíblico. Vai servir para a gente crescer mais no conhecimento. Para quem está chegando aí, e daqui a pouco outras pessoas chegarão. Aí, ó, a Xavier está falando para usar o fone. O pessoal está incomodado contigo aí, Léo. Tu anda. Eu estou com fome. Eu estou vendo aqui um caderno que eu tinha feito uma anotação, mas não estou achando. Como eu mudei de ambiente aqui, não estou achando não, mas tudo bem. Para quem não conhece, pastor Leonardo é um amigo de muitos anos. Ele é pastor em São Paulo. Ele é daqui do Rio, natural do Rio de Janeiro. Mas ele mora em São Paulo, trabalha em São Paulo e é pastor de uma igreja em São Paulo. Algumas pessoas que até cristãos já estiveram lá na igreja do Léo. Eu chamo de Léo, como falei, é meu amigo de muitos anos. E algumas pessoas, como o Enio, Xavier, que está aqui na live, já estiveram lá em São Paulo, na igreja do Léo. E o Leonardo, ele está fazendo mestrado. É mestrado, né, Léo? Sim, concluí após e agora estou já na sequência ao mestrado. Então, mestrado nessa área de aconselhamento bíblico, não é isso? Exatamente. Ele fez depois da teologia, fez hebraico, né? Para estudar mais a palavra, né? No original. Não é isso, Léo? Exato, né? Eu fiz a teológica, a faculdade, o curso de teologia eu fiz em 2002 a 2005, 2006 eu fiz a validação do diploma, 2008 eu comecei o curso de português hebraico na USP, e agora em 2016, se eu não me engano, 17, acho que 2017 eu comecei a pós, né, na área de aconselhamento bíblico. Mas meu primeiro contato com essa linha de aconselhamento se deu no ano de 2007, quando um colega, aliás, ano de 2006, quando um colega da faculdade, né, na verdade a minha esposa comentou com um colega de turma sobre um casal que estava tendo dificuldades no relacionamento, e um amigo da nossa faculdade, da nossa turma, nos indicou um pastor que poderia aconselhá-los. E aí nós fomos até esse pastor, aqui em São Paulo, né, o pastor Jairo Cáceres, da Igreja Batista Pedras Vivas, e nós acompanhamos a sessão de aconselhamento, e a maneira como ele fez a abordagem do problema do casal foi algo assim muito impactante. Da maneira como a maneira não só pelo amor como foi feita a abordagem, mas sobretudo pela metodologia, né, pelo uso da palavra de Deus, né, a maneira como aquele pastor soube utilizar a palavra de Deus na solução de um problema, né, e não só o problema que eu falo aqui é o comportamento, mas ele foi no coração, né, ele foi na raiz do problema. Então isso nos impactou. E aí, no ano de 2007, eu fiz um curso na Igreja Batista Pedras Vivas, um curso de 1 ano que se chama Nutra, que era um sábado por mês, das 8h15, 8h30 até 5h30, período integral, um sábado por mês. E aí depois, né, em 2000, eu fui fazer o curso de hebraico e tal, e aí a pós-graduação e agora o mestrado nessa área de aconselhamento, que hoje eu defino como a minha bandeira ministerial, né, a minha paixão. Hoje em dia, a minha paixão, né, eu gosto de muitas coisas na área de teologia, mas a minha paixão hoje é essa área de aconselhamento bíblico. Amém.
A paz, Valquíria. Seja bem-vinda. Mamãe está aí para dar um apoio para o filhinho. Então, Léo, essa live de hoje, eu basicamente falei para o pessoal que vai fazer a escola, né, a turma, o pessoal interessado no assunto, né, que vai estar fazendo essa escola e vai estar abordando aconselhamento bíblico. E também chamei outras pessoas, né, divulguei para quem quisesse, quem se interessasse também estar. Tá? Então, fique à vontade, seja bem-vindo entre nós. A live também fica durante um tempo no Instagram, eu vou ver se eu também salvo ela para o YouTube. E deixa salvo lá no YouTube, para quem não puder nesse momento estar vendo, para poder ver depois. Tá bom? Então, quero dizer, sejam bem-vindos todos. Apresentado já o Léo. E são vai dar 8h10 da noite. Então, vamos começar, vamos orar. Gostaria de orar primeiro, antes de tudo, para que o Senhor realmente possa iluminar nossos corações, as nossas mentes, que seja proveitoso esse momento, que seja um momento de aumento de conhecimento, mas que também o Senhor possa ministrar os nossos corações, tá bom? Oremos. Deus, muito obrigado por esse momento, por estarmos juntos. Momento de crescimento, momento de aprofundarmos mais no entendimento daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Ó Deus, abençoa não só o pastor Léo, a sua casa, a sua família, abençoa, Deus, todos que estão agora, Deus, online, ligados nessa live, pessoas com interesse de aprender mais sobre o assunto, pessoas com interesse de ser ministrados por esse tema, e possamos, ó Pai, ter conselheiros maduros, pessoas maduras na fé, que possam ajudar outros através da palavra, e que a nossa vida possa ser voltada, ó Deus, para a palavra, que nós possamos ser dirigidos, conduzidos pela palavra, que os conceitos que são da nossa boca possam ser de orientação vinda da palavra de Deus. Obrigado, Pai, abençoe esse momento, tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Léo, para a gente começar, nós vamos fazer aqui, vou fazer algumas perguntas, né, a respeito do assunto, e o Léo vai estar respondendo. Porém, nós vamos tentar aqui fazer um bate-papo, então, de repente, eu posso interferir no meio de uma resposta, de um assunto, e a gente vai batendo um papo, tá bom? Fazer dessa maneira. E quem quiser fazer perguntas, pode também escrever, e é muito importante que todos participem. Eu não sei se no meio ou deixaria para o final o momento para pergunta. O que você acha, Léo? Não, acho que pode aproveitar o tema, né? Se a pergunta estiver dentro do tema que está sendo abordado, sem problema. Se a gente achar que está um pouco fora, a gente deixa para responder depois. É só a pessoa nos lembrar, tá? Se alguém ficar assim, com alguma pergunta que não tenha sido respondida, por conta dessa metodologia, é só nos cobrar depois no final, tá? Ok, gente, tudo bem? Então vamos lá. Vamos para a primeira pergunta, acho que é a básica, né? O que é aconselhamento bíblico, Léo? Explique para nós. A resposta, apesar de parecer óbvia, né? Porque o nome já diz aconselhamento bíblico, fundamentado na Bíblia. Isso é o que se pressupõe, né? Mas muito mais do que isso, o aconselhamento bíblico ele tem um princípio de exclusividade, né? Tem a ver, em termos de método, tem a ver com a prática de você ministrar a palavra por meio do aconselhamento, certo? O aconselhamento ele é apenas uma metodologia diferente da pregação. É uma das formas de você ministrar a palavra, ok? E isso pode ser de maneira formal ou informal. Pode ser por meio de num gabinete pastoral, pode ser feito também entre os próprios membros, né? Colossenses 3,16, Paulo fala, a carta à igreja de Colossos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. Paulo tinha entendimento de que a igreja tinha essa capacidade de ensinar e de aconselhar uns aos outros, né? Então, o aconselhamento bíblico tem a ver com isso,
um método de você ministrar a palavra de Deus por meio do conselho, né? E o conselho é algo tão central na Bíblia que você tem o livro de Provérbios, que é só sobre conselho. Nós temos o ditado o ditado popular, que se conselho fosse bom, ninguém daria, né? Mas isso não é bem verdade. À luz da Bíblia, o conselho é algo que a gente deve estar atento, que a gente deve dar ouvidos. Então, é a ministração da palavra por meio do conselho e fundamentado exclusivamente na Bíblia. Então, de que assuntos esses conselhos vão tratar, né? Tem uma frase que resume muito bem a linha do aconselhamento bíblico, que é o seguinte: a Bíblia é suficiente para resolver todas as questões não orgânicas do ser humano. Então, todas as questões... Oi, pois não. Para a gente dividir, para você não falar tudo de uma tacada só, essa questão, para reforçar essa questão da exclusividade da palavra, né? Pelo que eu estou compreendendo, né? Você falou o óbvio que realmente seria o óbvio, que é aconselhamento através da Bíblia. Você tocou nesse ponto que faz uma diferença grande da exclusividade, a exclusividade da palavra. Acontece, para ilustrar isso, né? Você acha que acontece muito a gente ter um tipo de aconselhamento chamado de bíblico, mas que a gente acaba fugindo, às vezes, da palavra? Acontece muito isso? Sim, certamente, né? Nem todo aconselhamento... Por isso que há diferenças de termos. Existe o aconselhamento bíblico e existe também esse termo aconselhamento bíblico, ele é recente, entre aspas, na década de... princípio dos anos 2000, década de 90, mais ou menos, que foi cunhado esse termo para se referir à exclusividade da Bíblia, porque existem outros tipos de aconselhamento dentro do cristianismo que não tem a Bíblia como único meio de fé e prática. Aconselhamento cristão, por exemplo, é um nome que se refere que se aplica ao aconselhamento que procura integrar a Bíblia, os princípios da palavra de Deus, com princípios da psicologia. Tá? Então, isso é um aconselhamento integracionista, que a gente chama, certo? Em que o pastor ele vai procurar integrar os princípios da palavra de Deus com alguns princípios da psicologia. E aí, naturalmente, o pastor que procura fazer isso tende a fazer também um curso de psicologia, tende a ser um psicólogo, para ter esses princípios da psicologia, né, e aplicá-los na sua prática de aconselhamento. E quanto a essa questão da exclusividade da Bíblia, qual é a diferença que você entende da importância dessa exclusividade? Bom, aqui eu vou pedir permissão para ser um pouquinho mais extenso, Fábio, porque essa é uma pergunta complexa. Ela é simples na pergunta, mas a resposta ela é profunda. E eu não quero ser simplista, né? Não quero ser simplista, mas eu não quero ser muito profundo. Mas a gente precisa traçar algumas questões aqui, tá? Retomando a frase que eu estava colocando, de que o princípio... Resumindo numa única frase, eu gosto muito de fazer isso nos meus sermões e nas minhas aulas. Eu sempre procuro sintetizar os meus raciocínios numa única fala, numa única frase. E como eu estava dizendo, o aconselhamento bíblico entende que a Bíblia é suficiente para lidar com todas as questões não orgânicas do ser humano. Todas as questões de ordem emocional, questões que são chamadas hoje de transtornos mentais, como depressão, síndrome do pânico, anorexia, TDAH. Todos esses fenômenos que são rotulados hoje, mas que sempre existiram, porque o ser humano sempre foi o mesmo, né? Os adeptos do movimento do aconselhamento bíblico entendem que a palavra de Deus é suficiente para lidar com todas essas questões. Ok? Esse é o primeiro ponto. E por que nós entendemos isso? E aqui a gente vai entrar na questão dos pressupostos. Tá? A gente precisa trabalhar a questão dos pressupostos para não correr o risco de confundir laranjas com tangerinas. Dá licença. Fique à vontade. Só falar aí que o Fabrício chegou por aí, ó. Fabrício de Piauí. Bem-vindo, pastor Fabrício.
pessoal do Piauí que está nos acompanhando, sejam bem-vindos aí de Parnaíba. Então, a questão dos pressupostos, ela define o nosso ponto de partida. E se você não definir um ponto de partida, você corre o risco de pensar que está falando a mesma coisa, quando na verdade não está. Você está tratando, um está falando sobre laranja e o outro está falando sobre tangerina. Então, por isso que eu acho que é importante nós definirmos o ponto de partida. E qual é o ponto de partida do aconselhamento bíblico? Tudo começa com uma palavra chamada cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo. Tá? Existem basicamente em todas as culturas do mundo duas formas de você explicar o mundo. Tá? Duas formas de você definir o seu conceito de verdade. Esse papo de que a verdade é relativa, ela é relativa até você definir o seu ponto de partida. Até você definir qual que vai ser a verdade que você vai abraçar. E, a grosso modo, existem basicamente dois pontos de vista para explicar todas as coisas que existem, que é a cosmovisão. A cosmovisão, ela se refere à maneira como nós enxergamos o mundo, e a cosmovisão, ela remete à cosmogonia, como o mundo foi criado. Então, há pessoas que vão entender que o mundo foi criado a partir de um processo evolutivo, e se o mundo foi criado através de um processo evolutivo, isso foi dado ao acaso, e se foi dado ao acaso, não há sentido, não há propósito, e também não há manual de vida, não há manual ético, não há manual moral. E o que define a moralidade é o respeito ao próximo, é o ato consensual, certo? Então, dentro desse princípio da consensualidade, todo mundo faz o que quiser, contanto que você respeite o próximo, contanto que haja consentimento mútuo, certo? Não há uma moral definida, ok? Por outro lado, a outra visão de mundo, que essa é a visão que nós cristãos abraçamos, é a questão do criacionismo, certo? Que é um Deus criador de todas as coisas, que criou todas as coisas com um propósito, ele deu sentido à nossa existência e ele nos deixou um manual, tá? Então, nas outras culturas, você pode não necessariamente concordar que o manual do Deus criador seja a Bíblia, mas nós cristãos entendemos que é a Bíblia. E eu tenho minhas razões para crer que a Bíblia é o manual desse Deus criador. Um livro que virou filme, que deixa isso muito claro, você pode anotar aí, quem ainda não viu ou não leu o filme, se chama Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Tá? Em Defesa de Cristo é um ótimo filme que ajuda a entender o porquê que nós somos cristãos, porquê que a Bíblia é a palavra de Deus, em que o autor, o Lee Strobel, ele vai investigar a veracidade da ressurreição. Então, mas isso posto, tá, partindo do princípio que a Bíblia ela é a palavra de Deus, nós entendemos que há um propósito e que ela é o nosso manual de vida. Ela é o nosso manual de fé e prática. Então, Léo, uma vez que a Bíblia... Sim, pode não. Conclui. Tá. Vamos lá. Uma vez que a Bíblia ela é o nosso manual de fé e prática, nós entendemos que ela é suficiente. Nós entendemos que Deus, desde que ele criou o ser humano, ele sempre proveu os recursos necessários para o ser humano lidar com as suas questões emocionais, com as suas questões existenciais. Sempre. Sempre. Isso não é um privilégio de quem nasceu a partir do advento da psicologia. Eu não entendo que somente a partir de há cerca de 100 anos atrás, né, um pouco menos que isso aí, em 1856, né, 1930, digamos aí, cerca de 100 anos aí, que Freud começou a desenvolver as suas teorias. Ele teve outros precursores, mas que não foram tão renomados quanto ele. Mas eu não consigo entender que só a partir de um pouco mais de 100 anos que nós tivemos os recursos divinos da parte de Deus por meio de homens que não creem em Deus e que são contrários a muitos dos princípios descritos na palavra de Deus, que há os recursos para a gente lidar com as nossas questões emocionais, com as nossas questões existenciais, né? Que não tem origem no corpo, na parte física, uma vez que o nosso corpo ele está intimamente ligado à nossa parte imaterial, certo? Tudo bem até aqui? Sim. Deixa eu só pegar esse apanhado todo e, pelo que eu entendi, dois pontos importantes, né? Um é que todo aconselhamento, toda orientação, toda instrução que você recebe de alguém,
seja na família, inicialmente, seja de um professor, seja de um psicólogo, seja de um conselheiro, seja até de um amigo, ele vai vir enraizado com os valores, os princípios, as crenças daquela pessoa. Certamente. Não existe nenhum conselho que não Neutro. venha, por mais que fale assim, não, eu sou imparcial, eu sou um profissional de tal área, eu sou um conselheiro. Não, eu sou um professor. Tudo está relacionado à crença ou daquela pessoa, é interessante, é bom falar isso, né? Ou daquela pessoa, ou mesmo sem a pessoa saber, uma ideia de alguém. Porque às vezes isso é até mesmo, isso é algo inconsciente. Esse processo que eu descrevi aqui muito rapidamente da questão da cosmovisão, cosmogonia, né? Isso que fundamenta as nossas crenças, isso é algo muito inconsciente. Nem sempre as pessoas param para fazer esse tipo de raciocínio. É algo que passa batido, mas que está lá. Né? As nossas crenças, os nossos valores definem as nossas ações, as nossas falas. Definem o nosso conceito de verdade. Com certeza. O Fabrício até botou aqui, né? Não existe conselho puramente objetivo, né? Na verdade, sempre tem algo por trás, né? E a ideia do aconselhamento bíblico é colocar a Bíblia como centro, como principal, na verdade, como a única fonte verdadeira, né? Na verdade, mais do que principal, Fábio. Mais do que principal é exclusiva. É exclusividade. É exclusiva. Não significa, viu, Fábio? E aí não significa não dialogar com a ciência, tá? Não significa não dialogar com a ciência. Mas aí eu preciso agora aproveitar para abordar um outro pressuposto que existe, que é o conceito da antítese, né? Revelação versus ciência. O professor Adalto Lourenço, eu ouvi uma vez uma frase dele que me marcou, que ele falou o seguinte: olha, a Bíblia, quando devidamente interpretada e a ciência devidamente estudada, elas não entram em contradição. Sim. Verdade, isso foi discussão, né? De séculos e séculos, né? Na verdade, já caminhou junto, né? Sempre caminharam junto. O conceito de universidade, a palavra universidade tem como princípio que há uma ciência que une todas as outras, que é a teologia, né? A mãe de todas as ciências. Esse conceito caiu a partir do advento do iluminismo, né? Que procurou colocar a ciência acima de todas as coisas, né? Mas a Bíblia e a ciência, quando devidamente lida e devidamente estudada, né, realizada, elas não entram em contradição, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, e toda a verdade provém de Deus. Entretanto, todavia, porém, uma coisa que muitas pessoas não sabem é que a psicologia, enquanto ciência, ela é muito questionada ainda dentro do próprio meio da psicologia. Tá? Psiquiatras e psicólogos questionam muito essa questão, e aí esse é um conceito que, como nós estamos inseridos nele, a gente não consegue questionar, né? Quando eu estava no Rio de Janeiro, por exemplo, a fim de ilustração, eu nunca tinha parado para perceber o meu sotaque enquanto carioca, quão carregado era. Eu só fui perceber isso quando eu estive aqui em São Paulo. Da mesma forma, é muito difícil a gente perceber certos paradigmas que são apresentados para nós quando nós já estamos inseridos. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Para passar por esse momento, para não sair do propósito principal, existem coisas que podem nos ajudar de diversas maneiras, mas nós acreditamos que existe só uma verdade. Essa é uma grande diferença. O que é a verdade? E o grande problema é quando o homem se afasta da verdade, se afastar da Escritura, se afastar da verdade. Você tomar decisões, falando aqui do aconselhamento bíblico, pautado pela palavra, pelas Escrituras, nós acreditamos que aconselhar, direcionar para nós e para o outro, baseados na
verdade, que é a Escritura. Léo, qual é o propósito do aconselhamento bíblico? Ótima pergunta, Fábio. E essa é uma pergunta que eu acho que vai abalar o conceito de muitas pessoas. O propósito do aconselhamento bíblico é o propósito que Deus tem para o homem. Qual que é o propósito que Deus tem para o homem? É aliviá-lo dos seus sofrimentos? É fazê-lo feliz? Não, o propósito propósito de Deus para o homem é fazer com que nós sejamos a sua imagem e semelhança. E esse também é o propósito do conselheiro bíblico. Muito mais do que aliviar o sofrimento das pessoas, muito mais do que procurar fazer com que as pessoas sejam felizes e apresentar uma fórmula mágica, o conselheiro bíblico ele sempre vai ter como objetivo principal fazer com que as pessoas tomem decisões alinhadas com os princípios da palavra de Deus e que elas venham se arrepender dos seus pecados e caminhar na direção de Cristo Jesus, ainda que isso lhes cause dor. Serem mais parecidas com Cristo, né? Sermos mais parecidos com Cristo, muitas vezes nos causa muita dor. Sim. E muitas vezes o aconselhamento bíblico, nesse sentido, né, ele não tem como objetivo principal aliviar a dor da pessoa. Não no primeiro momento. Não no primeiro momento. Vai ser um resultado natural. Vai ser um resultado natural. A felicidade na palavra de Deus não é algo que a gente busca. A felicidade, de acordo com a palavra de Deus, é consequência de uma vida de obediência a Ele. Mesmo que a gente não queira fazer isso. Mesmo quando a gente está se sentindo contrariado. Não perde esse raciocínio. Isso aqui é muito, mas muito importante ser entendido e compreendido. E aqui que mora a grande diferença da coisa. Porque existe um propósito no aconselhamento bíblico. E esse propósito, de fato, é levar o homem a Deus, a uma vida que reflita a glória de Deus, ser semelhante a Jesus. Esse é o objetivo. Às vezes a pessoa pode procurar, né, por N problemas, N situações, e com aflições, com dificuldades. E o nosso objetivo sempre vai ser levá-lo aquilo que é Cristo. A Cristo, a viver como Cristo. Porque isso é que vai resolver todos os problemas daquela pessoa. Enquanto que nós quisermos resolver um problema da vida, um aspecto, às vezes nós temos trabalhar e transformar a raiz, porque você pode até ajudar a pessoa em uma área, em uma situação que ela está passando. Mas se não entender qual é a raiz do problema e qual é a verdadeira solução, qual é a verdade, vai ficar sempre na mesma coisa. Isso é muito profundo, isso é muito importante e a gente não pode esquecer disso como igreja, porque, me estendendo aqui um pouquinho, mas dentro dessa parte, porque assim, hoje, diante de tantas coisas que nós aprendemos, vivemos e estamos inseridos, às vezes a igreja, não só no aconselhamento bíblico, mas a igreja começa a apresentar outras coisas, a gente começa a querer que as pessoas não chorem mais ou massagear o ego para que ela se sinta melhor naquele momento, só que não há cura real, verdadeira, profunda, que só Cristo pode dar. E aí a gente sai da palavra, da Escritura, muitas vezes, por causa disso. O que você enxerga dessa maneira também? Sim, é o chamado evangelho antropocêntrico, né? Em que apresenta um Jesus cuja missão é fazer o ser humano feliz. Se a missão de Jesus fosse fazer o ser humano feliz, ele não teria permitido que seus discípulos sofressem e morressem do jeito que morreram. Os profetas do Antigo Testamento, né? A história daqueles que são fiéis a Deus é marcada por muitas bênçãos, mas também por sofrimentos, por perseguições. O próprio Senhor Jesus nos alertou acerca disso, né?
E eu fico muito preocupado. Assim, e olha que assim, eu já ouvi muita mensagem antropocêntrica de pastores renomados, mas como eu estava inserido já nesse meio, eu não tinha capacidade de distinguir isso, certo? Então Mas eu Deus, comecei a perceber. Deus quer que a gente seja triste? Não, não se trata de ser triste. Se for necessário, Deus permitirá que passemos por provas, por tribulações e por tristezas, né? Entretanto, o objetivo do Senhor, a consequência que Deus tem para a gente, né, da vida de obediência a Ele, é uma vida de abundância. Eu creio nisso, né? E assim, eu tenho visto muitos cristãos fiéis ao Senhor que vivem uma vida de abundância. Vivem vida de abundância, né? Vivem em todos os sentidos, tá? Porque são pessoas que são tementes ao Senhor, né? Eventualmente, Deus ele pode permitir que a gente passe por alguma tribulação, né? Até para aperfeiçoar a nossa fé. Mas eu vejo Deus muito mais como alguém que está disposto a nos abençoar e a nos guardar e a nos livrar. Eu acho que a balança, né, o fiel da balança entre sofrimento e circunstâncias favoráveis, digamos assim, não vou usar a palavra felicidade, porque a gente pode ser feliz em meio ao sofrimento, né, quando Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, né, em relação à espinha da carne. Então eu vou usar a expressão sofrimento e circunstâncias favoráveis. O fiel da balança é o nosso coração. Se nós temos um coração maleável, um coração contrito, não vai ser tão necessário assim a gente passar por certos tipos de provações e de dificuldades, né? Agora, Deus, na sua soberania, Ele dá a medida de sofrimento para cada um, ou permite, né? Agora, ainda só para concluir, viu, Fábio? Nessa questão do sofrimento, entretanto, todavia, porém, como eu sempre costumo dizer, a maior parte dos sofrimentos que as pessoas experimentam não tem nada a ver com Deus. Tem muito mais a ver com as suas más escolhas, com as más escolhas daqueles que os cercam. Nós tomamos decisões erradas que nos levam a sofrer, outras pessoas tomam decisões erradas que nos levam a sofrer, e pior ainda, nós reagimos mal a esse sofrimento que nos é causado, o que nós causamos, e ainda assim, nós aumentamos mais ainda a medida de sofrimento. Então, por exemplo, quando Deus permite que alguém nos ofenda e a gente fica guardando mágoa, poxa, quando Deus permite que a gente tome um prejuízo financeiro e eu reajo mal a esse prejuízo financeiro, a essa situação, guardando mágoa, procurando me vingar, eu estou ampliando o sofrimento que Deus planejou que eu tivesse. Claro até aqui? Ok, eu até falo, Léo, que assim, quando passamos por dificuldades e podemos passar por provas, mostra a bondade e o amor de Deus que nos faz enxergar onde nós precisamos organizar a nossa vida, onde precisamos nos aproximar mais dele. Então, na verdade, tudo mostra o amor e a bondade de Deus. O resultado de uma vida aos pés de Cristo, da palavra, vai ser uma vida plena de gozo, de alegria, de felicidade, e que mesmo em meio aos sofrimentos, você tem a paz, a alegria, a certeza, quando os seus olhos estão voltados para Cristo, para a palavra. Exatamente. Porque a nossa esperança não está só nesse momento, nas circunstâncias. Sobretudo na vida eterna. Exatamente. Nossa grande esperança é a vida eterna. Nosso grande alvo é Cristo, né? É a posteridade, é a eternidade. O que nos entristece de verdade e nos causa sofrimentos reais, como você falou, né? Quando nos afastamos dele, da própria palavra, da própria escritura, e começamos a olhar para nós mesmos, né? Só um parênteses, Léo. Ontem eu preguei domingo de Páscoa, né? Eu falei sobre o caminho de Emaús, né? Uhum. E é interessante que aqueles homens, eles estavam indo para Emaús, eram discípulos, né? Que tinham se esquecido das escrituras, né? Jesus morreu, acabou tudo. E aí Jesus, o que Jesus faz com eles ali? Pega eles e volta os olhos deles para a escritura. Começa a ler lá os profetas, isso deveria acontecer, vocês não têm fé.
como demora para vocês acreditarem? Então, aquele momento de sofrimento que eles estavam tendo ali, naquele momento ali, depois da morte de Jesus, é porque eles se esqueceram de olhar para as Escrituras e estavam olhando para eles. Cadê o nosso Salvador? A esperança foi embora, ele morreu. E Jesus volta os olhos deles para a Escritura e eles falam, olha como o nosso coração se aqueceu novamente. Realmente, ele é o Messias, ele de vir, a palavra estava escrito que aconteceria. E aí eles voltam, né, para o propósito, para a missão. Mas amém. Continuando aqui. Só para fechar, ficou claro aí, pessoal, a questão do propósito do aconselhamento bíblico aí, ficou claro? Dá um joinha aí, viu? Para a gente saber que vocês estão entendendo. Se tiver alguma dúvida sobre o objetivo do aconselhamento bíblico, vocês podem deixar a sua pergunta aí. Mas se ficou claro, dá um joinha aí para a gente. Tem muita gente colocando aqui, escrevendo algumas coisas, né? Amém. Sejam bem-vindos e coloque também se ficar alguma pergunta para a gente tentar responder aqui. Não vou ler que não dá para ler as coisas. Enquanto o Léo está falando, tenho lido aqui, acho que todos estão lendo, né? Algumas mensagens. Mas se for alguma pergunta, bota uma interrogação na frente até para a gente ver. Ok. Paulo está escrevendo coisas concordando com o que a gente está falando. Então, gente, a palavra nos leva à perfeição. Aquele que é perfeito. Mas é interessante que, de repente, para nossos olhos, aquilo que a palavra nos orienta a parecer que não é. Né? Mas a gente precisa crer realmente que ela é suficiente, como o Léo estava falando. Aí eu pergunto, Léo, o aconselhamento bíblico, ela é para todas as áreas da vida, serve para todas as áreas? Você já falou um pouco sobre isso, a psicologia, mas serve para todas as áreas da nossa vida? Depende da visão que a pessoa tem da Escritura, né? Eu estava no meu grupo de colegas da faculdade, por exemplo, né, quando eu coloquei algumas questões relativas a essa pergunta sobre a abrangência do aconselhamento bíblico e falei sobre a abrangência da Escritura, um deles falou que não. Ele falou, não, eu acho que a Bíblia só serve para lidar com assuntos espirituais. Ele não entendia que a Bíblia era suficiente para lidar com todas as áreas da vida do ser humano, né? E aqui é importante a gente estabelecer aqui um fundamento. Não é que a Bíblia vai dizer tudo aquilo que você tem que fazer ao longo da sua vida, mas ela vai te dar princípios para todas as áreas da sua vida, para todas as decisões que você precisa tomar. Alguns princípios são claros e expressos em relação a casamento e a sociedade, por exemplo, né? É bem claro para a gente não entrar em julgo desigual, mas em relação a outros princípios, como com quem casar, se vai ser a loura ou vai ser a morena, você tem os princípios ali estabelecidos. Em relação a questões de emoções e de conflitos internos, a Bíblia é perfeitamente, ela declara isso em vários trechos, né? 2 Timóteo 3, 16, 17, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, vários outros textos, Salmo 19, Salmo 119, versículo 1, 2, 3, Salmo 1. Então tem várias passagens, né? Se vocês quiserem eu posso ler uma ou outra passagem aqui, mas acho que isso não é o foco principal, por isso que eu estou só salpicando aqui alguns versículos. Mas a Bíblia ela declara que ela é suficiente para lidar com todos os aspectos da existência do ser humano. Ela é suficiente para nos orientar nas nossas decisões profissionais, nas nossas decisões éticas. Você acha que as pessoas... E na questão do nosso relacionamento com Deus. Léo, você acha que as pessoas têm dividido, às vezes, dividem isso? Eu leio a Bíblia... Vida secular e vida espiritual. Exatamente. Para uma decisão profissional, para compreender a minha vida nesse aspecto, ou para os meus sentimentos, e acaba dividindo realmente, né? Esse aqui eu vou buscar de ter alguém ou pessoas que nos ensinem, né? Não é isso que nós estamos falando. Mas eu deixo, às vezes, a Bíblia de lado. Nessa área aqui, eu vou ouvir um profissional tal e deixo a Bíblia de lado. Seja, como eu falei, na vida
profissional, estudantil, relacionamento. Será que as pessoas se dividem às vezes? Então, sim, eu acho que e aí foi bom você ter colocado, porque isso ajuda a esclarecer mais ainda a pergunta anterior, né? Essa questão de vida Calma aí, Léo. secular. Perdão, o Xavier está falando aqui que eu tenho que responder as perguntas. Teve perguntas que eu não respondi? Eu vou voltar aqui um Ah, pouquinho. então, vamos dar pausa aqui, vamos dar uma olhada nas perguntas, então? Eu tenho olhado, eu pelo menos não entendi como pergunta. Se alguém teve uma pergunta que eu não O entendi. Ronaldo aqui, ó. O Ronaldo perguntou se o discipulado de Jesus está sendo usado na igreja de hoje e como era esse discipulado. Ok. É isso aí, Ronaldo? Tá, pelo menos essa é uma pergunta que eu vi. Acho que a pergunta mesmo só essa, né? Tem meu primo Marcelo Sinimbu, minha prima Cristiane, a quem é o Saúl também. Bom tê-los conosco aqui. Né, meu primo fez um comentário, né, mas não necessário na questão do sofrimento, sobre como que o sofrimento dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, foi algo complementar. E essa questão do discipulado, viu, o Ronaldo, que você coloca, se foi feito, como tem sido feito hoje, tudo esbarra, né, no discipulado, a questão do discipulado, ela esbarra muito, esbarra em vários aspectos, o fracasso no discipulado, né? A igreja tem falhado com a sua missão, e, infelizmente eu não sou otimista quanto ao papel da missão no mundo, eu entendo que a igreja também vai falhar na sua missão no mundo, algumas mais, outras menos, mas via de regra, todos nós vamos falhar enquanto igreja no nosso propósito de fazer discípulos, certo? E isso é uma questão da minha visão teológica, tá? Mas eu penso que muitas igrejas, né? Porque existem várias igrejas hoje, mas eu penso que muitas igrejas têm trocado o discipulado pela mera evangelização, visando encher os púlpitos, os púlpitos não, os templos, certo? Então você tem igrejas de multidões em que as pessoas já não se relacionam mais. E para que haja discipulado é necessário haver pequenos grupos, é fundamental os pequenos grupos, porque é um a um, e você tem que conhecer a pessoa, tem que ter um mínimo de intimidade. Então, igrejas que não são pequenas o suficiente, que não tem grupos pequenos, que não permitem esse convívio de proximidade, elas falham no discipulado, inevitavelmente. Né? E, para fechar essa pergunta, né? É mais do que apenas um modelo, uma forma de fazer, mas é a essência da coisa, né? Nós precisamos, no discipulado, do relacionamento que leve o nosso irmão a Cristo, a palavra, aquilo que nós estamos falando aqui justamente. Né? E esse é o discipulado de Jesus, é ensinar os ensinamentos que ele nos ensinou, né? Ele nos deixou. Essa semana, inclusive, a gente está lendo mais uma vez o Sermão do Monte, né? Foi a pregação de Jesus, a gente chama de Sermão do Monte, Jesus pregou ali. E eu falo o seguinte, olha, em meio a tantas pregações, tantos sermões que você ouve no YouTube, agora Instagram e tudo, priorize ouvir o sermão do próprio Jesus, porque se esse sermão não transforma a sua vida, nenhum outro vai transformar. Hoje existem tantos sermões alegres, animados, tristes, mas precisamos parar sempre para ouvir a palavra do próprio Cristo e assim tem que ser o discipulado, né? Amém? Amém. E a gente estava falando sobre a questão de vida secular, essa divisão que há, né, entre vida secular e vida espiritual, e se a Bíblia abrange tudo isso, né? Mais uma vez, isso aí remete mais uma vez ao iluminismo, que foi quando procurou fazer essa divisão, né? Secular significa aquilo que é normal, aquilo que é do dia a dia, tá? Então houve uma divisão entre aquilo que é dedicado a Deus. Isso naturalmente é tido de uma maneira pejorativa, como algo que não produz muito efeito prático, né? E a coisa que realmente importa é a vida secular. Basicamente é isso. Quando um cristão tem essa visão, ele tem a visão equivocada. E naturalmente ele tende a relegar os fundamentos da fé, os princípios da palavra de Deus, tende a deixar do lado de fora da sua vida prática. Essa questão de eu posso consultar, por exemplo, um engenheiro, né? Eu devo consultar um engenheiro? É óbvio, mas a Bíblia vai me orientar, por exemplo, que tipo de engenheiro eu devo contratar.
A Bíblia vai me orientar, por exemplo, sobre quais princípios eu devo utilizar na condução da minha obra. Por exemplo, não me endividar, né? Por exemplo, ser íntegro, certo? Questão de administração. A Bíblia, um dos assuntos que a Bíblia mais fala é sobre administração financeira. Eu devo consultar um administrador financeiro? Sim, né? Para, de repente, aprender sobre finanças. O Fábio me conhece, eu gosto desse assunto de finanças, eu gosto muito desse assunto. E eu estudo vários influencers, né? E tenho amigos também que não são crentes, mas que me ensinam sobre como analisar empresas, sobre como fazer análise fundamentalista, sobre como investir. Mas eu tenho princípios. E quando a gente pensa na questão financeira, por exemplo, eu entendo o seguinte, que a Bíblia é suficiente no sentido de que ela não precisa de nenhuma outra ideologia complementar. A Bíblia não precisa de marxismo, por exemplo. A Bíblia não precisa de capitalismo para dizer o que é certo ou o que é errado em termos de administração financeira, porque não existe nenhum sistema financeiro que represente plenamente os valores da palavra de Deus. Estão lá. É ser generoso, é administrar bem, é trabalhar duro. Eu sempre digo na igreja os 3 pilares da prosperidade financeira: trabalhar duro, administrar bem e ser generoso. Fora, se houvesse um sistema financeiro, social, né, que abrangesse todos os aspectos do Evangelho, Deus teria falado para a gente. Se fosse para a gente abraçar algum sistema, Deus nos diria qual, entende? Mas Deus deixou princípios. E eu fico muito triste quando eu vejo cristãos se dizendo: eu sou marxista, eu sou capitalista, eu sou liberal. Cara, e deixam até mesmo de congregar e vivem divisões dentro das igrejas, porque está colocando a sua ideologia, seja ela econômica, seja ela filosófica, seja ela de ordem psicológica, acima dos princípios da palavra de Deus. Só concluindo aqui, a carta de Gálatas, ela trata só sobre isso. Né? Paulo escreve à igreja da Galácia advertindo: quem foi que iludiu vocês? Quem foi que enfeitiçou vocês? Que vocês estão agora tão brevemente voltando para os elementos rudimentares do mundo. Entende? Então, a gente não percebe que a gente vai abraçando princípios, ideologias, filosofias, até mesmo antagônicos à palavra de Deus, na sua maioria, só porque tem um ou outro aspecto do Evangelho. Aí, porque uma ideologia, porque um determinado princípio filosófico tem um aspecto do Evangelho, você abraça aquele princípio, aquela ideologia, com todo o lixo que traz junto. Então, nesse sentido que a Bíblia é suficiente, que ela traz princípios para conduzir toda a nossa existência. Seja de ordem econômica, de ordem social, seja de ordem moral, convívio, relacionamento com Deus, está tudo ali. Amém, com certeza. A Bíblia tem que estar a palavra em primeiro lugar, né? E tudo que eu faço na vida, né? Ou seja, movimentos que eu possa participar, eles precisam estar condizentes com aquilo que a Escritura fala em primeiro lugar, né? Porque nós somos discípulos de Cristo, né? E é o nosso Senhor. Sim. É o nosso Senhor. Ele que governa a nossa vida. Quando a gente passa para a próxima pergunta, o Ronaldo falou sobre aqui, pelo que eu entendi, né? Como cumprir, né, fazer esse discipulado de forma eficaz, porque o próprio Jesus, os discípulos, depois da morte dele, voltaram a fazer o que faziam antes. Na verdade, quando a gente fala sobre discipulado, Jesus falou: ensine a palavra, né? Ensine a palavra. E o nosso papel é esse. E quem traz o entendimento é o Espírito Santo, e é pela fé. Os discípulos, eles não voltam, inicialmente sim, mas, como eu dei o exemplo já de Emaús, né, o que precisava na vida deles era fé na Escritura, fé na palavra. E é isso que faz a diferença.